distancia, nos obriga, né, a ficar... Oi? Apareceu uma mensagem. Ah, tá. E, bom, assim, né, tô aqui aprendendo muito, né, sou psicóloga, falo de Porto Alegre e gosto muito de ouvir e poder trocar aqui também, compartilhar aprendizados e ensinamentos aí. Posso falar? Boa noite, dá para ouvir? Estão me ouvindo? Meu nome é Maria Carmen, atualmente estou morando no Recife, acabei de me mudar de Riozinho aí, do Rio Grande do Sul, onde eu morei por 8 anos. Conheci a Amanda e o Bruno no Instituto Federal, em Porto Alegre, e assim, estou gostando muito de participar, né, dos encontros. Cada dia aprendo mais com os encontros, tem sido muito gratificante ter esses encontros nas quarta-feiras, e também resgatando um pouco de coisas que a gente vai deixando, às vezes, ao longo do tempo, com esses encontros, né? Está sendo muito gratificante. E é um prazer também estar com vocês todos aí hoje. Valeu, Maria Carmen. Ó, a Irene colocou ali no chat. Nossa. Em Floripa também tá sem áudio e vídeo. Conhece a Kátia Fernanda. A Val aqui, já vi ela. Valeu pelo comunicado aí. Quem quiser pode escrever ali no chat. Oi, Val, você tá aqui também? Desculpa, mano. Tranquilo. Beleza. E aí, mais alguém quer falar um pouquinho de si, se apresentar? Fefosa, Kátia. Olha os convocamentos aí, né? Convocando a galera para falar. Quer falar um pouquinho, gente? Tô sem áudio, eu acho. Aqui, cheguei, tudo bem? Eu sou a Kátia, eu sou irmã de coração da Cati, da Catiane, eu falo de Pelotas, eu cheguei atrasada porque eu estava numa outra atividade, eu sou pedagoga de profissão, eu sou mãe de um monte de filho, e eu não sei muito bem do que se trata o grupo, porque a Cati me convidou agora, nesse momento, e eu convidei uma outra pessoa que vai entrar aí, mas vamos ficar por aqui, tá? Eu já achei linda essas carinhas que eu enxerguei, e vendo minha mana aí também, a Val é uma outra queridona, e tô junto, certo? Eu vou desligar meu áudio e minha câmera, porque eu tenho uma bebê, apesar de ter uns cabelos brancos assim, eu tenho uma bebê e eu vou ter que descer para ver a minha bebê, porque já faz um tempão que eu estava em aula e não estou com ela, certo? Um beijão, bem curiosa, estou aqui, estou junto. Valeu, beijo, cara. Beijo. Show de bola, gente. Fefosa. Eu acho que a Fernanda deve ter chegado. Tem aqui a Fernanda, né? Fefosa, tá aqui o nome dela. Se ela tá ouvindo, vai falar um pouquinho. Também pode se apresentar. Qualquer coisa pode escrever no chat também. Será que ela tá ouvindo? A conexão dela tá cinza, ela não deve estar com... Ela deve ter caído, alguma coisa assim. Perdido, tá parecendo perdido ali. Bom, vamos dar início agora ao assunto. A gente já se apresentou, acho que, né, valeu essa ideia, assim, para a gente se familiarizar um pouco mais, né, apesar de a distância, cada um no lugar, isso que é bacana desse projeto, né, que a gente pode reunir pessoas de diferentes lugares e estar trocando ideia. Então, a ideia de hoje, né, desse diálogo de hoje é alquimias caseiras ou ciência no cotidiano, um caminho para a autonomia, uma possibilidade para a autonomia. Então, nós pensamos nesse tema para né, para trocar ideias, para trocar experiências sobre o que cada um faz na sua casa em termos de alquimias, né, transformações da matéria e saberes que a gente
acaba construindo, né? Óbvio que nem nós falamos, fazer um pão, fazer alguns produtos caseiros, assim, são processos antigos já, e que a gente tem retomado, buscado retomar isso. Tem gente que vive isso há muito tempo, e nós, no caso aqui, eu e o Bruno, a gente tem, agora nesse momento de pandemia, a gente tem vivenciado mais ainda, por estar mais em casa e por também começar a pensar em outras formas de consumo, né? Tanto por questões econômicas, pela relação de custos, né? Quanto por questões de impacto ambiental. Então, nessa ideia, a gente veio debatendo questões de sustentabilidade, né? Então, no sentido de diminuir o impacto que nós causamos no nosso próprio corpo, no ambiente, a gente vem buscando essas novas produções, a gente vem reinventando nessas produções caseiras e descobrindo várias possibilidades. E a gente, né, gostaria de compartilhar um pouquinho, mas também ouvir o que vocês costumam fazer, o que vocês têm vontade de fazer. A gente combinou algumas pessoas, né? Por exemplo, nós temos alguns relatos sobre produção de produtos de higiene, sobre cerveja artesanal também, cerveja que a gente faz em casa. E aí tem a Kate também, que tem todo o processo de panificação, né? De fazer os pães caseiros, de fazer suas geleias, de fazer os fermentados. Então, que a gente consiga trocar ideias sobre esses temas, assim, sobre esses processos, como é que quais são os materiais, quais são as possibilidades. E aí eu dou a palavra para se alguém quiser já iniciar, a gente pode setorizar, assim, falar alimentos e depois higiene, ou a gente vai mesclando tudo. A gente pode começar, ou quem quiser também pode estar começando. O que vocês acham? Importante falar, o projeto é totalmente colaborativo, horizontal, como a gente costuma dizer, né? Então, todo mundo que está aqui participando tem total liberdade para estar trocando ideia, falando, perguntando, seja no vídeo mesmo ou ali no chat, então fiquem bem à vontade, tá? Não sei se... Quem que faz as produções? A Fernanda que... Quem sabe a Fernanda que não se a Fernanda se pilhar, a Fefosa, ou a Fim, se pudessem passar, daí a gente vai na mesma, né, na mesma onda, a gente vai junto, né, Amanda? Pode ser. As gurias se elas podem contar um pouco de como é que elas, o que elas fazem no seu cotidiano, na sua casa, no seu espaço, né, no seu entorno, né, como é que é isso? A Rafa tem uma vasta, ela pode falar um pouco das experiências dela em relação às alquimia, né, ela é uma baita bruxa, né, uma referência brasileira aí, nós as bruxinhas, né, então, assim, se a Fê também, né, que também tem todo... Uhum. E as outras nós todas aqui também, todo mundo, mas talvez vocês quisessem começar a falar, para a gente poder, já também, né, abrir. A Fefosa, o que eu me lembro da Fefosa é um creme natural para o cabelo maravilhoso. Há muitos anos atrás, ela me presenteou e era de mel, assim, muito bom. Saudades, Fê. Coisa boa. Fernanda, a Fefosa, você nos ouve? Deixa eu ver, tem uma coisa aqui no chat. Oi, gurias, não estou conseguindo conectar, talvez seja ventania. Tá. Conecta e desconecta de novo e conecta. Às vezes sai e entra de novo na sala, diz para ela sair e entrar. Tá. O Rafa,
Parece tranquilo, o sinal dela parece verdinho aqui. Ó, mas saiu. Vamos ver se a Rafa também a Rafa não. A Rafinha também a Rafa tá aí. não está. Essas problemas de conexão, né, gente? Será que Mas não tem problema, a gente pode seguir assim, conforme elas forem voltando, a gente vai desenvolvendo. Tá, então eu posso começar a falar pra gente compartilhar, né? Eu não tinha me preparado muito meu dia foi bem puxado. Acordei às 5 e trabalhei até às 6. E até porque ultimamente eu tenho falado bastante, aí eu ia deixar para as pessoas falar, né? Mas assim, o que eu gostaria de trazer para a gente dialogar, né? É uma coisa que o Michel Pollan, que ele é um norte-americano estadunidense, que ele fala muito sobre a questão da comida, e ele fala da importância da gente, não só ele, né? Na verdade, todas as pessoas, né, de movimentos sociais e tudo, tem muito presente isso, da importância da gente produzir a nossa subsistência, digo assim, não só no sentido do alimento, né, da nossa questão, tudo o que a gente, quanto mais coisas nós se né, nessa questão de autossustentabilidade, né, mais a gente fica livre, na verdade, né, do mercado, né. Por exemplo, a gente viu que um exemplo disso foi muito forte, foi o avanço, né, agora na pandemia, assim, virou assim um fenômeno, o pão virou um fenômeno, né, porque houve um aumento de muitas mais pessoas fazendo pão, procurando receita de pão, assistindo podcast de pão, né, então já foi uma coisa importante, assim, já é uma coisa que mexe, porque a gente está caminhando, na verdade, para uma indústria, para um processo cada vez mais industrializado, né? E aí, de repente, vem uma pandemia que nos coloca numa situação que a gente não tem, que muitas vezes não dá para sair de casa e algumas coisas a gente vai ter que fazer. E a gente vai vendo com o passar do tempo, e nesse processo de deseducação ou de uma educação, porque também não é que seja não intencional, é uma deseducação intencional, de a gente desaprender coisas que nos fazem mais autônomos, né? Como a Amanda falou. Então, uma delas é essa questão do pão, outra é essa questão, assim, ó, de tu organizar a tua alimentação, né? Claro que quem está na cidade é mais difícil, né? Mas mesmo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando tem épocas que tem muita produção barata, por exemplo, de legumes, que é daquela época, a gente pode fazer conservas deles, né? Fazer conserva é algo muito simples. E tinha que fazer fermentados também, é um outro processo que a gente pode fazer para tu poder guardar os alimentos, né? E pode fazer também, né, geleias, compotas, né, de doces, de frutas da época. Então, esse processo de a gente se alimentar das frutas da época, em cada época a gente se alimentar das frutas e o excedente a gente poder, ou quando está mais baixo, por exemplo, no supermercado, ou nas feiras livres, principalmente, poder comprar essa produção e e organizar, seja uma geleia, seja uma compota, ou seja uma conserva, isso não só melhora a nossa saúde, porque tu não tá comprando uma coisa no mercado que foi feita lá na indústria, que tem um monte de aditivo, que tem um monte de conservante, né? Falando alimentarmente, né? Então, só por aí já é uma coisa. E a gente também tem uma outra questão, né? Eu estava pensando assim, se chegava em uma catástrofe maior do que uma pandemia, bem maior, né? Uma coisa, a gente ficasse sem energia e com dificuldade de água, virar um caos, porque as pessoas, a gente não sabe mais as coisas que são necessárias para uma sobrevivência. E aí, isso, né, desde, por exemplo, fazer uma massa em casa, porque, claro, a sociedade mudou, se alterou, as relações de trabalho mudaram, né, se dilatou de uma forma que, tudo é pelo mais prático, só que esse mais prático está nos levando nos levou a pandemia, nos levando a um monte de doença, né, está nos levando a criar um processo
social e psicológico e físico também, porque a própria Terra, ela é um organismo vivo, né? Então, assim, a Terra está doente nesse processo, né? Então, a gente precisa construir. Então, esse processo de alquimia, eu, por exemplo, bastante, cada vez mais eu estou fazendo coisas em casa, né? Tipo, a kombucha é um probiótico fermentado que tem, assim, muito, sei lá, agora eu não vou saber todas as informações sobre a kombucha, eu sei fazer, sei falar, mas assim, ela é de milhares, tipo lá, sei lá, 2.000, 3.000 anos atrás, que já se cultivava essa bactéria, né, que ela forma a kombucha, né, e é uma bebida probiótica, energético, que faz bem para um monte de saúde, assim, para a saúde, como kefir, né, como o rejuvelar também, que é um probiótico fermentado, tu pode fazer de aveia, pode fazer de trigo, pode fazer, né, de quinoa, né, então são remédios, não é alimentos, na verdade, nem é só remédio, são alimentos, né, que nos nutrem a tal ponto que restabelece um processo da nossa flora, do nosso organismo, né? E a gente sabe, assim, eu tenho defendido isso em outras lives, que estar saudável no mundo atual é revolucionário. Estar saudável no sentido amplo, mentalmente, fisicamente, né? É algo muito, muito revolucionário, porque a nossa sociedade e tudo é para produzir doença, produzir morte, né? Então, as pessoas que são saudáveis estão andando na contramão do que é o processo, né? Então, é um pouco isso, gente. Eu não vou me alongar muito, porque tem bastante gente para falar, e eu quero ouvir, porque tem muita coisa linda, né? Tem muita coisa que dá para a gente fazer, assim, inclusive, por exemplo, os fermentados, quando tem muito repolho, né? A gente pode fazer fermentado com repolho, fermentado com beterraba, com brócolis, né? Pode fazer com muita coisa. Fermentado é bem simples e é um processo que depois a Amanda vai falar depois da cerveja, que é quase né? Ele produziu um monte de organismo vivo que potencializa o nosso organismo, né? E a gente vai vendo que quanto mais a gente comer saudável, daí também vai entrar em outras questões também, né? A gente não falou tanto aqui, que eu não vou trazer, vou deixar para outros, né? Que é essa questão da higiene, que é essa questão do autocuidado, de cheiro, de sabonete, sabão, né? Travando um pouquinho de áudio, Kátia. Né? E que a gente está fazendo. Tá? Uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo em casa, né? Ou facilitando, assim, não dá para dizer, vamos fazer tudo, mas fazer algumas coisas. Quando a gente começa a fazer algumas coisas, aos poucos, porque, assim, as mudanças, elas não são radicais, né? As mudanças, elas são lentas, se a gente pegar. A que vai rápido, ela tem que ir menos saudável, usar como é que eu vou explicar? Uma sabonete caseira ou um sabão, um próprio, em vez de, sabe o quão nocivo é o detergente, né? Nossa, detergente de cozinha, assim, ele é uma das coisas mais perversas que tem para a gente pode produzir a partir do sabão, às vezes, né? E fazer o detergente a partir do sabão e usar, né? E ele fazer mesmo, botar água quente, diluir, fazer todo o processo que tu consegue fazer ele para usar na esponja do mesmo jeito que é, né? Claro. Mas então assim tem alternativa. Para todas essas coisas que a gente tem prático, tem alternativa também. Claro que a diferença é que todas essas coisas, e aí entra a questão, exige uma decisão política. Porque não é daí, quando tu faz essa decisão política, tu acha tempo, tu te organiza, entendeu?
o primeiro ponto é a decisão política de tu começar a fazer coisas do cotidiano que leve a coisas mais saudáveis, né? Uhum. Exatamente. É a decisão política. Obrigada, Kátia. E aquela questão antes ainda é a sensibilidade, né? Que eu acho que só vivências como essa, por exemplo, ou as discussões que a gente tem numa aula, ou observar alguma situação assim, que desperta a sensibilidade, que a gente começa a olhar para as coisas do nosso dia a dia com outros olhos, né? Essa questão de tudo, né? Tanto da alimentação quanto as coisas que a gente passa no nosso corpo. Quando a gente começa a ter a consciência de que vou trazer uma citação, né, de um como é que é agora? Me esqueci do Lavoisier. A natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, quando a gente passa a ter essa consciência de que eu estou comendo ou estou passando no meu corpo, mas daqui a pouco eu vou tomar um banho e todos aqueles produtos eles vão seguir o fluxo da natureza, eles vão, né? Vão para os corpos hídricos, vão contaminar a água, vão contaminar o solo, além de alguns, né, terem aquela questão da persistência no nosso próprio corpo. Aí a gente entra na questão dos produtos, por exemplo, o desodorante ou os antitranspirantes, né, que tem bastante aditivos, como alumínio, por exemplo, que a gente, né, se for dar uma pesquisada, vê que ele está relacionado, não é nada comprovado, mas ele está relacionado com câncer de mama, está relacionado com Alzheimer, e outras substâncias que, se a gente parar para olhar os rótulos, a gente vê que tem um monte de coisa que a gente não sabe o que é, e que, inclusive, estão proibidos em outras regiões do mundo, né, da Europa, Estados Unidos, tem uma lista. A gente falou dos agrotóxicos no encontro com a Fer, e assim como os agrotóxicos, tem outras substâncias que a gente acaba utilizando no dia a dia, no nosso, né, sem nem, às vezes no automático, a gente cresce assim, né, a gente tem essa cultura de, daqui a pouco, compra um produto, porque precisa usar um desodorante, porque não posso suar, ou não posso, né, ter odores, e daí já entra em certos padrões né, que nos proíbem de vivenciar o nosso próprio corpo. Então, eu acho que esse diálogo é mais ou menos não, é exatamente nessa linha, né? A gente parar para pensar no que a gente está consumindo e se abrir para novas possibilidades, né? Eu trouxe esse exemplo do desodorante, eu não sei, a gente já faz não sei quanto tempo, mas já faz um bom tempo que a gente não utiliza mais esses desodorantes convencionais, já substituímos por uma outra receitinha aqui, mas depois de vários testes, né? Com bicarbonato, com óleo de coco, até que o último, que, né, foi o que deu mais certo, é o leite de magnésia com óleos essenciais que são bactericidas. E até eu trouxe uma imagem ali depois para mostrar para vocês um vidrinho, né, que eu preparo, ele está até no final, daqui a pouco eu vou preparar uma nova leva, digamos assim. Então, além de eu saber exatamente qual é o produto que eu estou utilizando, eu estou gastando menos, né, porque não preciso ficar comprando desodorante todo mês, ou não é antitranspirante, então eu acabo suando, mas tem um desodorante, né, não é um antitranspirante. E reduz também o volume de embalagens, né, o lixo que a gente produz, porque se for parar para pensar a quantidade de lixo e resíduo que a gente produz, e não tem fora, né? O planeta não existe fora. Então, para onde que vai? Então, a gente sempre tenta pensar nessa questão das embalagens aqui em casa. Que tipo de embalagem a gente vai usar? Às vezes, se dá para escolher um produto que tem uma embalagem que a gente sabe que ou é papel ou é papelão, ao invés de o plástico, a gente sempre vai optar para aquela que tem, né, que é mais biodegradável, digamos assim. Então, mais ou menos essa é a ideia. Se alguém quer falar mais
consideração sobre os usos dos produtos, das comidas. E alguém colocou alguma coisa no chat. A Fernanda, ela quer... A Fernanda e a Rafa estão conectadas já. A Fernanda, eu vi a Fernanda e a também. A Rafa, a gente fala. Ai, a Kátia está travando. Está travando um pouco teu som. Então, gente, vocês querem contar um pouquinho como é que é esse dia a dia de vocês com a questão de produtos? Quem não usa nenhum produto assim feito em casa e gostaria daqui a pouco de estar mudando, né, vendo alternativas. Então, quem já usa, a gente daqui a pouco vai contar um pouquinho mais, mostrar algumas imagens também do que a gente já faz, mas seria legal se vocês contarem também. Fica à vontade, tá, gente? Pode falar. Oi, gente. Oi. Oi. Bom, assim, o que eu ainda não produzo, né, nenhum produto de higiene, né, assim, em casa, mas uma coisa que eu tenho notado, assim, entre as pessoas, né, entre as famílias, tem a ver com pão, né, eu ainda não sei fazer pão, eu não sei lidar, e aí eu estava conversando sobre isso esses dias, né, sobre não saber produzir nada que tenha que levar aquele fermento do pão, né? Fermento químico, né? E aí, conversando sobre isso, eu acabei descobrindo que tem uma maneira até de fabricar o fermento, né? Tem um jeito de fazer o fermento, assim, eu digo, nossa. E aí me lembrei, e como isso vai nos conectando com origens, né? Porque eu me lembrei de costumes, por exemplo, que tinha na minha infância, né? Minha avó fazia o fermento do pão, fazia cuca, né? Eu não sei como faz, né? Mas por essa conversa eu pude perceber que não é algo tão difícil assim, né? Só que leva tempo, dedicação, e eu acho que até a energia da gente interfere, né? O jeito que a gente vai fazendo. Então, quanto a gente vai se conectando com essa conexão, né, da produção do próprio alimento, desde da raiz dele, né, como, por exemplo, a fermentação, né. E o que eu tenho achado mais interessante nessa vivência pandêmica, né, de produzir alimentos, assim como geleia, né, em casa, fazer a horta, comer da minha horta, né, colher, tem a ver com essa conexão com as origens, né, porque me leva lá para o passado, me lembro da avó, me lembro da mãe, e das histórias, né, das bonecas de palha de milho, como isso está nos trazendo, assim, uma vivência muito única, né, de memória, de conexões, assim, com as origens, né. Isso eu tenho escutado bastante. E o pão aqui em casa tem surgido por trocas, assim, tem familiares que fazem o pão, então a gente fornece a farinha, eles fazem o pão e trazem até aqui, né, que moram perto, né, que também estão em quarentena. Então, tem acontecido situações, assim, que realmente, né, nesse atual momento, talvez a gente não imaginava que a gente ia voltar até na troca, né? Voltamos ao escambo. Uhum. Aqui também. Isso tem sido muito, muito legal, assim, muito importante, né, de poder, e estava te ouvindo, né, Amanda, e pensando, assim, que dessa vontade, assim, de poder produzir, né, porque realmente é muita embalagem, né, é muita embalagem. Eu tenho separação de lixo aqui em casa, tem 2 adolescentes aqui em casa, né, também, e, nossa, o meu lixo seco, ele é de 50 litros, e ele enche muito rápido.
enche muito rápido com produtos de plástico. Ó, estão na volta aqui. Mas é isso, gente. Eles vão interferir aqui. Tá? Eu queria falar um pouco disso, assim, dessa conexão que está acontecendo, né? Da gente poder voltar nas origens e pensar no passado e trazer ele para o presente, né? Viver essas memórias aí tem sido bem, bem importante. Legal. E até essa questão da família, né? Até bom que eles estejam, né, na volta, daqui a pouco dá para ouvir alguma coisa, porque é um processo que numa casa maior, com mais pessoas, dependendo das mudanças que a gente for acrescentando no dia a dia, é um processo que não é fácil, né, assim, porque é uma mudança de hábitos, né? Mas a gente segue aos pouquinhos, né, também sem forçar a barra, porque cada pessoa tem seu tempo, suas características e, enfim, particularidades, né? Mas essa é a ideia, assim, de a gente voltar. Nós também fizemos pão pela primeira vez agora, nesse período de quarentena. E a gente fez, inclusive, um pão, né? O Bruno que fez, na verdade, um pão de malte com o resto do malte, né? O resíduo do malte que a gente tinha utilizado para fazer a cerveja. Então, pensando, o que a gente vai fazer com esse malte? Dá para fazer pão de malte. Fizemos o pão de malte. Além de compostar, né? Além de compostar, é. Eu preferi o pão normal que a gente fez com a farinha de trigo. E foi um processo muito legal, assim, porque, bem como a Mônica disse, a gente... É uma questão de conexão, né? Que eles vão fazer um pão. Tá, a gente já deixa as coisas ali preparadas e tá, daqui a pouco hoje não dá, não, mas vamos fazer um pão no final de semana, que acaba acontecendo que a gente tem mais tempo disponível, assim, aí fazer o pão e aí prepare, acompanha, vai vendo, tá dando certo, tá crescendo, e daqui a pouco já aqueles baita pão, assim. É muito legal, um processo muito legal, assim, gostoso, depois a gente poder aproveitar. Essa parte, né, bem bacana. E isso aí. Quem mais tem experiência com os produtos? A gente A Fefosa, que saudade. Agora que ela entrou, agora ela está escutando. Nem acredito que eu estou te encontrando aqui. Muita saudade. Que show! Oi, gurias. Olá. Estão me ouvindo? Tive alguns problemas aqui para entrar, mas consegui. A Kati me mandou uma mensagem me convidando para participar desse grupo e trazer coisas e compartilhar. E eu fiquei toda assim, mas eu faço muito tempo que eu não faço isso, e tem tantas meninas que estão mais mulheres mesmo, né, se dedicando para esses feitios, assim, que é uma ciência, né, uma pesquisa, assim, de muitos produtos e coisas que vão dando certo, que não vão. Eu acho que é uma ciência, assim, de uma tecnologia mesmo, a favor do bem, né, que precisa ter tempo de pesquisa, enfim, o trabalho, né, e fiquei toda reticente até quando de tipo, eu não segui os estudos, né, porque eu fui fazer outras coisas também, mas eu acho que era mais um compartilhar do que eu faço, assim, né, e como é que isso pode influenciar, né, esse compartilhar para outras mulheres e o pessoal que está aí. Então, nesse lugar de compartilhamento, assim, né? Fiquei pensando quais são as coisas que continuo fazendo, porque eu comecei a minha vida hippie faz um tempo, né? Eu já morei em muitas comunidades, né? Sou parte do projeto Semente do Instituto Arca Verde, isso que já faz alguns anos, né? E foi lá, principalmente lá na Arca, onde a gente sonhou muitas coisas e pesquisou muitas ferramentas sociais de comunidade, ecológicas, econômicas, e também a questão dos feitios caseiros, né? Dessa economia
que é falar sobre economia, né? E de produtos que têm um baixo impacto no meio ambiente, sempre foi um tema bem das nossas pesquisas e também experimentos, né? Porque tudo muito experimentado antes, né? Sabe como é que é? E agora, assim, eu já fiz muitas coisas, eu já vendi coisas, assim, há algum tempo, né, coisas muito, muito básicas, assim, que eu fico pensando, nossa, é tão básico, sabe, que não tem tanta, sei lá, tem que sair para ir uma loja especial para comprar aquele produto, né? São coisas que a gente tem em casa, assim, que são disponíveis para a gente e que podem fazer muita diferença nessa questão ecológica, e principalmente vocês estavam falando das embalagens aí, que para mim sempre é também um tema, assim, né? Nossa, a gente tem que colocar em mente que sim, a gente tem que fazer escolhas por produtos que pelo menos tenham menos embalagens, né? E é uma escolha que muitas vezes ela é doída, né? Porque ela envolve, como vocês estavam falando, hábitos e tal. E hábito é uma coisa que ele precisa ter muita força para ser renovado, né? Nem não mudado, porque a gente renova, a gente cria novos hábitos, né? E assim como alimentação, como imagino que vocês tenham feito coisas diferentes já, e a alimentação, ela é realmente, assim, um hábito que tu vai incorporando de texturas, de sabores que até então não nos tinham sido colocados na nossa mesa, né? E que a gente faz essa opção racional por saber que são mais saudáveis e acaba curtindo mais depois. E eu acho que os produtos de limpeza, de higiene, de higiene pessoal, cosmética natural também, eles entram nesse lugar do hábito, né? Porque ele opera na sutileza da natureza. E aí, essa sutileza da natureza, ela opera, talvez seja uma palavra muito mecânica, né, para se dizer. A gente está reconceituando nossa linguagem, né? Mas ela atua, né, de um outro ritmo, em outros conceitos. E aí você entender isso às vezes demora um pouco tempo, né? De entender como os padrões, é que nem padrão de beleza, sabe? A gente vai, é um hábito, parece também, de começar a olhar até então um padrão de beleza que você não via muito belo, como, nossa, como é belo. E eu acho que os produtos, eles também passam por esse lugar, assim, de a gente, nossa, que coisa boa, que cheiro bom esse, sabe? Talvez ele não me deixa com o cacho mais definido, mega, né, propaganda de beleza, mas ele me deixa com um cheiro maravilhoso e eu tenho a satisfação interna com o meu coração e com a minha mente, com o corpo inteiro, de que eu estou nesse ritmo e conectada com esses padrões da natureza, com nossa-tureza, que eu chamo, né? Não é nem a natureza, é a nossa-tureza. E aí... bom, eu perdi um pouco do que vocês já falaram, talvez eu seja um pouco repetitiva no que vocês podem eu trazer, né? Eu vi que esqueci o nome dela agora que estava falando, falou sobre o desodorante. E o desodorante, para mim, eu tenho uma história, assim, com o desodorante, sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma asa, assim, muito grande. E o desodorante, e depende do que tu come, tem tudo isso também, né? Mas o desodorante, quando eu iniciei, tirei o desodorante esse normal, que nem funcionava direito, na verdade. Eu comecei a usar o leite de magnésio puro, né? E, nossa, foi uma revolução para mim. Usei 10 anos só o leite de magnésio, utilizando, acho que em 10 anos, 2 frascos reciclados, sabe? O que eu ficava imaginando, se eu tinha que comprar mais ou menos um desodorante em 2 em 2 ou em 3 meses,
quantos frascos eu não deixei de comprar, né? Para comprar. Eu comprava um leite de magnésio bem grande que durava muito tempo e quanta grana, né? Porque um frasquinho de desodorante é muito caro. E é isso que eu acho que vocês já devem ter dito sobre a questão de que ele não transpira, né? Ele bloqueia esse poro, enfim. E tem alguns componentes assim metálicos e tudo que a gente não é bom para nossa saúde. Mas então, por 10 anos eu utilizei e funcionou super. E de repente começou a não funcionar mais, sabe? Eu acho que isso acontece muito também, às vezes, quando tu encontra assim, um produto para o cabelo que é maravilhoso, tu usa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e de repente ele começa a não ficar tão bom, assim, parece que ele quer uma mudança, né? E aconteceu isso. E aí eu me lembro na época que eu fiquei tentei outras coisas e não consegui, tentei uns produtos de outras pessoas e também ele durava muito pouco tempo, assim, aí eu estava meio incomodada com isso. E aí eu decidi um dia colocar um pouquinho de bicarbonato junto com o leite de magnésio. E foi espetacular, assim. Então voltei já faz uns 3 anos com isso de tipo, consegui novamente, então agora para mim de novo, né? Então acho que é tudo umas experimentações, né? E eu agradeço, na verdade, do meu corpo ter rejeitado o desodorante normal, porque eu tentei usar e não consegui, né? Meu corpo super rejeitou. Então acho que isso é interessante. Os sabonetes, ou se eu compro sabonete, eu adoraria poder comprar todos os sabonetes das minhas amigas que fazem sabonete sempre. Só que o sabonete artesanal é maravilhoso, mas ele é um pouco caro, né? Então, assim, eu compro né, por aqui, me dou aquele banho maravilhoso, mas eu acabo sempre comprando um sabonete glicerina, né? Eu acho por muito tempo eu utilizei um sabonete que é um sabonete de glicerina para roupa de nenê, que é um baby quadrado, assim, e que eu cortava ele e ele super deu para minha pele, né? Não sei se é pele de todo mundo, mas para minha pele foi ótimo e super glicerina, né? Porque Basicão. tem alguns basicão mesmo. E a partir desse eu também fazia shampoo, eu derretia ele e fazia um chá, né, bem simples, e fazia um shampoo. E só que esse shampoo que eu fazia, eu não consigo usar ele é muito simples, né? Ele não tem essa coisa muito corrosiva. E colocar o sabão esse direto, eu acho que é muito corrosivo para o cabelo. Eu sempre fazia um chá, normalmente de alecrim, que é muito bom para o cabelo, né? E aí eu usava. E aí eu comecei a perceber que ele não estava limpando direito. Então, o que eu fiz para minimizar o meu impacto? Eu comprava um shampoo assim mais legal, né? Sem aqueles um monte de coisa, mais mais natural. E eu revezava, eu revezo ainda com o meu que eu faço e aquele. Né? Então também financeiramente sai mais barato e funciona, né? É claro que a gente tem um tempo para isso, né? É isso que a gente está falando, é outro tempo. E o que eu acho que é um benefício para nós, né? Que não é só pensar na natureza, das coisas que a gente está enviando, mas pensar o quão de benefício que essas manualidades, que são super importantes, que fazem parte da história, da memória da humanidade, se fazem ali presentes quando nós estamos fazendo, quando nós estamos pegando um alecrim que sobrou, ou olha na rua, quando tu começa a ter esse olhar dos recursos, né? Não vendo a natureza como recurso, mas, né, olhar o que pode ser, aqui que a natureza pode compartilhar com a gente. Então, acho que tem isso. Eu tenho uma super amiga, eu faço alguns cremes também, eu fiz bastante tempo uns cremes de cabelo, que é pós, assim, que era com cera de abelha e óleos essenciais.
A Mônica comentou que ganhou um, inclusive, que era muito bom. Ah, é? Legal. Sim, há muitos anos, né, Fernanda? Muitos anos atrás. Que legal, não lembrava, Mônica. Maravilhoso. E assim, para mim vale muito, principalmente o cheiro, sabe, gurias? Porque se eu tenho que comprar algum creme, eu me incomodo muito com o cheiro do creme. Que quem tem cabelo crespo, sabe, precisa usar alguma coisa pós-banho, que nem eu, que nem tu, né, Mônica? E o cheiro dos cremes é impressionante, é ruim, ele entra dentro de ti, assim, como, né, como se fosse, e fazer uma imagem que nem, assim, uma espada, né, ele dá uma espadada, assim, né, e um óleo essencial, um sabor da natureza, ele já entra redondo, né, ele tem essa... Para mim, assim, o que eu sou muito do cheiro, para mim é essencial, assim, né, essencial, o óleo essencial. Mas, teria mais outras coisas, mas eu acho que eu tô tomando muito tempo aqui também. Tranquilo. Mas essa é a ideia, a gente compartilhar essas né, as pequenas coisas que a gente faz, assim. Aí... Eu só falar também que daí com produtos naturais eu também só uso naturais em casa e basicamente essa receita de shampoo que é com um chazão de alguma planta, que pode ser qualquer planta, essa que tu tenha extra em casa, eu acabo fazendo produtos de limpeza com isso também junto, né? Então é o shampoo que serve para limpar também tudo em casa. Coisas mais corrosivas eu uso bicarbonato, sabe, para esfregar, e vinagre, que são coisas assim, eu acho que é o básico do básico, assim, e que para minha casa servem super. E aí, claro, eu normalmente tenho uns óleos essenciais que eu gosto de colocar junto e aí dão o toque final, assim, para a limpeza da casa, que eu acho bem importante. Uma amiga minha, ela que é super também desses produtos, ela falou, ai, nossa, mas tu põe óleo essencial no produto de casa, eu acho assim um desperdício. E eu penso assim, nossa, a casa é o reflexo do nosso corpo, né? Eu sou educadora, trabalho com criança, e nessa primeira infância a gente sempre fala que é a construção da casa, né? As crianças brincam muito de casinha, a casa, o corpo e o eu, é a construção do eu. Então, se eu for abranger isso para minha vida adulta, a minha casa tem muito isso, eu quero cuidar dela com o melhor, né? E não com qualquer produto que vai ser corrosivo, enfim. Ai, coisa boa, né? Ouvir essas... Eu só queria que eu não tenho, né, enfim, faço algumas coisas, sempre fiz tal, mas eu só queria, na verdade, obrigada, Fernanda, principalmente por esse final, por esse encerramento dessa tua fala, assim, porque eu sempre pensei isso, sabe? As pessoas sempre me perguntaram, bom, quem conhece sabe que eu sou, né, minha casa parece um pinheirinho, assim como eu sou um pinheirinho, né? Eu tenho um monte de coisa, pinto tudo, tal, eu sempre gostei dessas coisas. E todo mundo me dizia, ai, Fernanda, que preguiça, você faz tudo isso, depois tem que se mudar, porque obviamente eu não tenho casa própria, você vai ter que se mudar, vai ter que arrumar. Eu falei, gente, a casa é a minha extensão, a casa sou eu, entendeu? Se eu não cuido da minha casa, se a casa não reflete, né? A hora que eu volto para minha casa, se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto, né, minha casa, então para mim não faz sentido. E agora quando você está falando dessa questão, inclusive da limpeza, né, do cuidado e tal, e para mim isso fez total, né? Tem um encaixe perfeito, assim, porque não faz sentido eu usar qualquer coisa na minha casa para cuidar do espaço que é uma extensão do meu corpo, se não for da melhor forma possível, com as melhores coisas do que é uma extensão do meu corpo, né? Muito legal mesmo. Perfeito. Nosso corpo, nosso tempo e nossa casa também, né? A gente para observar agora cada vez mais até os cantinhos, assim, né? A gente já vai numa outra ideia, mas é bem isso mesmo, do cuidado, né? E quanto que produzir que a gente consome, seja comida, seja produto de higiene, de limpeza ou outras coisas,
Quanto essa produção também acaba né, sendo um momento que a gente tira para nos cuidar, né? O autocuidado que a gente tanto tem falado também.